Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes. Queridos irmãos e irmãs, saúdo aqueles que nos assistem por meio das redes sociais, dos arautos do Evangelho. Saúdo igualmente aqueles que vieram aqui nesta Basílica de Nossa Senhora do Rosário pela primeira vez. E hoje, de modo especial, saúdo também o grupo Elite Team, é isto, não? Que é um grupo de motoqueiros numeroso que está aqui e que vieram como peregrinos rezar por um irmão que partiu, pela alma de um irmão que partiu, o Vinícius. Então vamos rezar especialmente por ele. Queridos irmãos e irmãs, nós, se formos observar a situação em que o mundo se encontra, podemos dizer que é semelhante a deste homem do Evangelho de hoje. O mundo parece estar imerso em trevas, com uma diferença: o cego de nascença nasceu assim sem culpa, nasceu cego, recuperou a vista porque encontrou-se com Nosso Senhor. E essa humanidade se encontra assim porque se fez cega, colocou venda nos olhos, mudou de caminho e o mundo se encontra em trevas. Mas há um remédio. O remédio é sempre o mesmo: o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, costuma-se dizer hoje em dia que o Evangelho já está deslocado, fora do tempo. Não é mais algo atual, é preciso atualizar o Evangelho. Os jovens dizem das coisas ultrapassadas que é over, está fora do tempo, modernamente se diz assim. Passa-se um pouco dos 40, se diz que é démodé, cafona, e está inadequado. E há aqueles que são os intelectuais que vão dizer: o Evangelho é anacrônico, fora do tempo, está deslocado. É preciso atualizar, é preciso uma novidade. Meus caros, a verdade é sempre jovem. O que envelhece é a novidade. A verdade é sempre a mesma, ela sempre é atual. O que envelhece é a novidade. O que é novo hoje, daqui mais algum tempo envelheceu. E a verdade sempre jovem. E essa é a grande lição do Evangelho de hoje. Durante todo o período quaresmal, a Igreja nos convida a mudarmos de mentalidade, ajustarmos os nossos caminhos, ajustar os ponteiros com Ele, Cristo nosso Senhor, nesse longo retiro de Quaresma. Mas a liturgia de hoje é especialmente exigente nesse ponto. Já na primeira leitura, acabamos de escutar do livro do profeta Samuel. Samuel, vai à casa de Jessé, em Belém, para ungir Davi, em substituição a Saul, porque Deus o havia rejeitado. Samuel, que era um profeta, entra na casa de Jessé e vai julgar segundo critérios próprios, e vê o filho mais velho de Jessé e julga este o eleito. Ele viu uma coisa de modo equivocado, porque julgou segundo os critérios dele. E que acontece? O Senhor lhe fala dizendo: não julgues pela aparência, porque Deus não vê as aparências, vê o interior dos corações. Até que depois vai aparecer Davi, este sim que é o escolhido. E Samuel, portanto, foi flexível à voz da graça, mudou de direção e voltou a ver. São Paulo, na carta dele, que é a segunda leitura, na carta aos Efésios, vai falar da necessidade de nós discernirmos o que agrada ao Senhor. É preciso estar à procura daquilo que agrada a Deus e não fazer com que as coisas de Deus se tornem agradáveis a nós, ajustadas aos nossos critérios. Isso não é real. E vamos mais além. O Salmo responsorial vai indicar como encontrarmos o caminho. O Senhor é o meu pastor,
o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Quando eu me deixo guiar por esse pastor, que é o Senhor, e não guiar-me por mim mesmo, e não me deixar guiar pelas modas e pelas novidades, eu vou ser um perseguido da felicidade. Todo mundo aqui procura felicidade, é verdade? Mas nem todos encontraram. Não encontraram por quê? Talvez porque não estejam procurando onde ela está. Ou que encontra às vezes são outras coisas. E o que pode fazer um homem ser perseguido pela felicidade? Imaginaram isso? Perseguido pela felicidade, mais ou menos como a sombra. A pessoa está andando e a sombra vai atrás, acompanhando. Já imaginou que maravilha? É o que diz o Salmo: felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. A felicidade e o bem nos seguem quando nós seguimos o bom pastor, quando nos deixamos guiar por ele. E é o itinerário deste homem cego de nascença do Evangelho de hoje. Há 3 elementos importantes na liturgia desses dias, domingo passado, deste domingo agora e do próximo domingo, que nos falam de 3 grandes símbolos do batismo, que solenemente será celebrado na Vigília Pascal. A Vigília Pascal é o momento próprio do batismo. Que elementos são esses? A água, a luz e a vida. A água, na semana passada, no capítulo 4 do Evangelho de São João, encontramos a samaritana junto ao poço, foi pegar água, Jesus a viu e se aproximou e disse que tinha sede. Também no capítulo 7, Jesus, no dia mais solene da festa, Evangelho de São João ainda, abre os braços na porta do templo e diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele é quem vai matar a nossa sede. E aquele que beber desta água que ele vem dar, nunca mais terá sede, como ele disse para a samaritana. Nós vemos hoje, no capítulo 9 do Evangelho de São João, Jesus falar que é a luz do mundo. Mas também no capítulo 8 ele diz a mesma coisa, com mais ênfase: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E na próxima semana, capítulo 11 do Evangelho de São João, vamos encontrar ele ressuscitando Lázaro e dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Portanto, ele é água que vai nos matar a sede eternamente, vai nos saciar essa sede de Deus que temos, sede de infinito. Luz, luz verdadeira para não andarmos nas trevas. E vida, vida verdadeira. Água, luz e vida, 3 lindos símbolos do batismo. E este cego de nascença, está ali, ouviu falar de Jesus, mas não podia vê-lo. Jesus o viu, diz o Evangelho já no início, do capítulo 9 de São João. Ele o viu, ouviu-se, e alguém começa a perguntar aos discípulos, uma pergunta estranha. Ele era cego de nascença, todos já sabiam. Esse homem ficou cego porque pecou ou porque outros pecaram de sua família? Como pode ter pecado se ele nasceu cego? Que culpa ele teria? Como se pode pecar em criança para nascer cego? Beber ainda no claustro materno? Uma pergunta sem sentido. E Jesus diz: nem ele, nem os parentes pecaram, mas ele está assim para que se manifeste a glória dele, nosso Senhor. E ele se aproxima do cego e com sua saliva mistura com a terra e unge os olhos do cego. Ele quis indicar que todo bem parte de seu corpo santíssimo. Todos os sacramentos nascem a partir de seu corpo, de sua humanidade. Ele assumiu a nossa natureza para nos salvar. Santo Agostinho vai comentar esse evangelho e dizer que ele mistura saliva com barro e unge os olhos do cego. Por quê? Porque o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, misturou as naturezas. Natureza divina e humana unidas numa só pessoa. Se fez homem, está entre nós. Ungiu os olhos do cego. O que aconteceu? Orienta: vai à piscina de Siloé, lava os olhos. E ele foi, lavou e voltou a ver. E aí começa o drama deste homem. Ele voltou a ver, foi iluminado,
Eu sou a luz do mundo. Ele foi iluminado, assim como nós quando fomos batizados. E é depois do batismo que começam as provas. As provas maiores começam depois do batismo, depois que somos iluminados. E foi a prova deste homem. Olhe que ele estava a vida inteira, nasceu cego, cego de nascença. E foi justamente depois que ele recuperou a vista que ele começou a ser perseguido. Ele era mendigo, pedia esmolas, era um homem conhecido na região, cidade pequena. E ele vai, os vizinhos começam a perguntar: mas como é que você voltou a ver? Olha, o que eu sei é que um homem chamado Jesus me ungiu os olhos, lavei-os na piscina e voltei a ver. E começa a perguntar para ele de novo, levam eles aos fariseus. E os fariseus indignados porque ele curou no dia de sábado, como se fosse proibido fazer o bem no dia de sábado. Quem te curou? Não sei. Sei que um homem veio e me ungiu com lama, lavei os olhos e voltei a ver. E ele vai repetindo sempre a mesma resposta. Chama os pais. E os pais têm medo de serem excomungados pela sinagoga. E os pais respondem jeitosamente que não conhecem, não sabiam. Pergunte para ele, é maior de idade. E voltam a perguntar. E ele sempre repetindo a mesma resposta. Não seria mais fácil, mais inteligente, ele dizer simplesmente, adaptar a resposta para agradar aqueles homens que podiam lhe fazer o mal? Para ficar de bem com todo mundo, não era mais fácil ele adaptar a verdade? Já tinha recuperado a vista, o que ele tanto desejava, agora que ele recuperasse as boas relações. Quantas vezes somos tentados também de nos adaptarmos à moda, aos costumes, para estarmos bem com todos. Este cego não mudou o discurso, não adaptou, porque a verdade é sempre jovem, é sempre a mesma, não precisa mudar. Mas os homens querem mudar o nome das coisas, chamar de bem o mal, de mal o bem, de verdade a mentira, de mentira a verdade, como se isso fosse uma grande novidade. O cego preferiu o caminho da verdade. E chegou o momento em que ele foi ameaçado, inclusive expulso da sinagoga. E quando ele está expulso, porque foi fiel, Jesus se aproxima e se inicia um diálogo maravilhoso. Que diz nesse diálogo? É o final do Evangelho. Jesus diz a ele, encontrando-o, perguntou-lhe, acreditas no Filho do Homem? Notem que ele ficou cego, ele era cego de nascença, voltou a ver, mas ele viu, quando ele lavou os olhos, não viu Jesus, Jesus tinha saído. Portanto, ele tinha visto só essas misérias aqui, esses homens terríveis que queriam fazer com que ele mudasse de direção e abandonassem a fé que ele encontrou em Nosso Senhor. Quase se poderia dizer que a tentação dele era voltar a ficar cego, só viu coisa ruim. Melhor é voltar a ficar cego, porque aqui esse mundo não presta. E ele se encontra com Nosso Senhor, e Nosso Senhor pergunta para ele, acreditas no Filho do Homem? Respondeu-lhe o cego, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Ele não sabia, não tinha visto. E Jesus lhe disse, tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. E ele exclama, eu creio, Senhor. Se prostra diante de Jesus, e Jesus lhe diz, eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E os fariseus indignados, porventura também somos cegos? E Jesus responde, se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Portanto, aqueles que veem e não querem ver, querem mudar as coisas, esses têm um pecado mais grave. Que nós não venhamos a cair neste pecado, nem por conivência, nem por adesão, de nenhum modo, porque a verdade é sempre jovem, o que envelhece é a novidade. Peçamos a Nossa Senhora, uma vez que nós recuperamos a vista no batismo e passamos a ver com os olhos da fé, que ela nos ajude a jamais termos essa forma de cegueira de Deus, da qual padece o mundo atual.
que vê e não quer ver, conhece e não quer conhecer. Que ela nos livre disso e nos faça compreender que só Ele, nosso Senhor, é luz, água que nos sacia e vida verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.